Olá, boa noite, boa noite. Vamos inaugurar esse nosso espaço para conversas. Um dedinho de prosa, não é, Robson? Olá, querido. Vou já te introduzir para a gente começar o nosso bate-papo. E a gente vai. Olá, Nessa. A felicidade, Nessa, é que estando agora, pessoal, eu posso cumprimentar todos os amigos, como Sérgio. Olá, querido, que Olá, bom, Verônica, que bom. que alegria. Um ambiente mais livre, digamos assim, para a gente poder cumprimentar os amigos, né, Robson? Quando a gente está na Isso. página do grupo, a gente tem que dar aquela igual, um tratamento de igualdade a todos, não dá para cumprimentar todos os amigos. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera. Mas, enfim, vamos inaugurar esse novo espaço de comunicação, de ampliação. Eu, particularmente, estou muito feliz por ser você, e só para a gente dar essa inauguração do nosso espaço de Eu convívio. preciso, eu preciso dizer que estou muito alegre também por estar aqui de novo com você na mesma semana. É sempre bom, a admiração é grande e gostei da leveza do tema, né? Dois dedos de prosa, bem sutil, bem leve, bem legal e que revela a proposta, né? Da leveza realmente para a gente brincar um pouquinho e reflexionar um pouquinho sobre essa maravilha que é ser humano, né? Verdade. Até porque a sua palavra foi muito boa. Quero dar muito boas-vindas a todas as pessoas que estão presentes ao longo da nossa conversa aqui desse nosso dois dedinhos de prosa. A gente vai poder interagir um pouco mais. E a ideia foi justamente essa, Robson, porque a gente precisa, são assuntos que a gente precisa falar. A grande maioria das pessoas anda somatizando esses seus queixumes, essas suas querências, porque não tem esse espaço, ou às vezes porque não sabe usá-lo de uma maneira mais leve. Então, eu penso que grande parte do nosso sucesso na comunicação está nessa informalidade, está nessa ausência de normas. Penso na felicidade, as pessoas do coração, sobrinha, irmã, queridos amigos, que bom que vocês estão aqui para a gente compartilhar com afeto toda essa, não é, meu filho? Ah, meu coração fica recheado. Eu já não gosto? Oi, Beto. Pois é, Robson. Então vamos conversando, porque, enfim, hoje eu fiquei lembrando, né? Eu digo, poxa, a gente falou tanto. Cindy Nucci provavelmente é Celê, uma grande amiga. Desconfio. Boa noite, Beto. Enfim, para a gente falar sobre comunicação. E aí eu fui provocando nos stories para a gente ver, né? Porque a grande parte das pessoas acham que é a mesma coisa, né? Ah, não, você está emocionada, você está sentindo uma emoção, não é exatamente um sentimento. Você foi afetado, mas foi afetado exatamente por que grau, não é? E aí a gente precisava desmistificar isso para as pessoas, que por sermos humanos, nós temos um refinamento do nosso aparelho cerebral, de, se a gente for falar só fisicamente, né, Robson? Porque como a maioria das pessoas, boa noite, Tati, que estão aqui, a grande maioria delas tem esse conhecimento espiritualizado. Algumas pessoas compreendem um pouco da física quântica e desse nosso campo vibracional, então a gente vai poder ficar bem à vontade para falar sobre tudo, e aquilo que for um pouquinho mais rebuscado, ou que a gente fale basicamente sobre campos mórficos, ou sobre um pouquinho mais do campo vibracional, que a gente explicite um pouquinho, para a gente nivelar, digamos assim, né, a nossa conversa. Mas então a gente vê que a nossa grande diferença da maioria dos animais é justamente a nossa capacidade de elaborar o que é sentido, né? Atribuir significado para isso. E aí eu, particularmente,
algumas correntes que eu já estudei divergem um pouco entre a classificação do que é sentimento, do que é emoção, mas numa coisa todo mundo concorda. Tudo isso é afeto, né? Seja sentimento, ou seja emoção, tudo que nos toca acaba sendo um afeto, ou seja, fomos afetados. O que é que você pensa sobre essa distinção? Como é que é isso no seu mundo? Então, Verônica, é uma oportunidade muito feliz reflexionarmos um pouquinho sobre essas palavras, né? Porque nos ajuda muito nos conhecermos. O autoconhecimento, ele é determinante para a transformação, para o viver bem. Vamos usar essa linguagem mais leve, né? E faz parte, compõe esse conhecer-se, visitar seus próprios sentimentos, né? Então, a gente tem esses dois termos, mas eu vou trazer mais dois aqui: sentimento, emoção, humor e afeto, né? Afeto não vem aqui como conceito de relações amorosas, afetivas nesse sentido. Apenas, né? Isso, mas afeto no sentido psicológico, que é aquilo que me toca, aquilo que me tomba, muitas vezes me derruba, aquilo que desperta, estarta em mim alguma coisa que está dentro de mim, que precisa ser também, na linguagem psicológica, constelada, ou que precisa ser elaborada, né? Então, não tem jeito, as nossas emoções, elas se expressarão, né, de alguma forma. Mas o melhor é que saibamos administrar as nossas emoções, jamais conter as nossas emoções. Verdade. As emoções, elas são mecanismos de mecanismos psíquicos de sobrevivência, asseguram a nossa sobrevivência. Eu preciso ficar triste para que eu possa me conhecer, entrar em contato comigo mesmo, já que o processo de individuação e evolução ele tem dois vetores, né? Individual e coletivo. Eu me individuo, me aperfeiçoo, evoluo, conversando, dialogando comigo, voltando para dentro de mim, encontrando si mesmo dentro de mim, mas também não basta, solitariamente não tem evolução, eu preciso me socializar. E as emoções intermediam essa socialização, né? O outro me afeta, já sabemos o que é afeto, eu afeto o outro. Então, não existe um viver com, um conviver, sem que haja uma afetação, uma troca, né? E essa troca produz emoções. As emoções básicas são alegria, tristeza, nojo, raiva, né? Medo. Se não tivéssemos medo, a gente atravessaria a rua sem olhar para os lados, né? Viveríamos pouco, né? Se não tivermos raiva, simplesmente nos tomariam tudo que tem, invadiriam a nossa individualidade e simplesmente de forma passiva, né, deixaríamos. Então essas emoções elas são básicas. Aí eu preciso, antes de trazer o sentimento, trazer o humor, né? Humor. Que também se distancia um pouco da irreverência, né? Uhum. Humor não é ironia, humor não é sátira, né? Na verdade, o humor, no sentido psicológico, ele é o estado emocional em que nos encontramos, né? Deprimidos, depressivos, maníacos, ou um estado de mania, de euforia, né? Então, assim, o humor também na psicologia não é alegre ou triste, né? Eu posso estar com humor rebaixado, não é positivo nem negativo, mas receber uma notícia boa e expressar a emoção de alegria, mesmo estando com o humor rebaixado, né? Agora a gente introduz aqui o termo sentimento. O que seria sentimento? A gente pode dizer de uma maneira bem simplista que sentimento seria a emoção
que perdura por muito tempo, né? Então, nós nos emocionamos. Se essa emoção ela permanece por muito tempo, passa para um estado emocional. Esse estado emocional, se permanecer por muito tempo, afeta o meu sentimento, que vai produzir uma resposta fisiológica cerebral, uma resposta neurohormonal, vai modelar o meu comportamento e vai produzir uma consequência qualquer, né? Entendi. Eu não preciso viver uma realidade, uma situação. Basta a gente estar aqui e deslocar o pensamento para alguma coisa que não seja muito boa. Essa resposta fisiológica, neurohormonal, vai acontecer do mesmo jeito, porque o cérebro não diferencia realidade de imaginação, né? Então, assim, o que é que nos permite, o que é que nos diferencia de outras classes de mamíferos? A gente já ouviu dizer que o que nos diferencia dos animais irracionais, esse termo não é meu, não concordo com ele, é inteligência, né? Não, mas inteligência todos nós temos, inclusive eles, né? Certamente. Né? A gente observa o comportamento de alguns animais, de um cavalo que se curva diante de uma criança, né? De um João de Barro que faz uma casa contra o vento. Como dizer que não tem De onde inteligência, vem essa sabedoria, não é? né? Então, assim, o que nos diferencia é a consciência. Nós temos a consciência e eles não têm consciência. O que faz a consciência nos diferenciar? Um cavalo, ele nasce cavalo e com 2 meses ele já sabe que é cavalo e que será cavalo para a vida toda. E que Ele faz não coisas vai. de cavalo, né? Faz Como? naturalmente coisas de cavalo. Isso. E ele não terá dúvidas, né? Ele vai comer capim para o resto da vida. Ele não vai ficar indeciso se hoje ele come capim ou se ele come um morango, né? Ele não passa por isso. E é exatamente essa consciência que nós temos que nos permite fazer escolhas. E essas escolhas, elas são influenciadas pelas nossas emoções, né? O estado emocional influencia a qualidade da escolha que faço. Consequentemente, as consequências e os efeitos estão também diretamente ligados às nossas emoções. Então, a gente tem aqui, né, o humor, a gente tem o afeto, a gente tem a emoção e a gente tem o sentimento, né? Não sei se eu consegui, Verônica, me fazer Não, entender. ficou claro. O que eu pude perceber que talvez a gente conseguisse tornar um pouco mais simples, a gente poderia dizer que a emoção, então, seria uma espécie de resposta mais simplória, mais orgânica a tudo que possa nos afetar. Então, seria uma resposta mais rasa. O humor seria uma espécie de persistência de um estado emocional. E o sentimento seria tanto qualquer forma de afeto que a gente atribuísse um significado e que isso reverberasse na nossa alma de alguma forma um pouco mais profunda. Penso que se a Perfeito. gente conseguisse fazer essa espécie de estratificação, tornasse um pouco mais simples. O que realmente não é simples, porque cada viés de emoção pode se aglutinar com uma outra e formar um complexo afetivo e que a gente vai ver traços de tristeza, com traços de preocupação, com traços de raiva, formando uma espécie de estado emocional. Então, para a gente compreender isso de uma forma mais simplista, a gente, como dizem os professores, né? A gente faz essa separação meramente didática para tornar compreensível, porque o ser humano é muito mais profundo do que tudo isso. A nossa linguagem é tão rasa que a gente não consegue descrever essa a complexidade de tudo isso, porque uma coisa que enquanto você falava, eu estava aqui perguntando a mim mesma, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade em alterar seu estado emocional, porque elas estão tão viciadas em reagir de uma mesma forma a determinados estímulos
que no mundo dela, já tentando aproximar o assunto, sentimentos, emoções, para a comunicação, a gente vai compreendendo que desde quando a gente está, né, a gente nasce numa família e a depender de como as emoções são lidadas nesse núcleo familiar, isso vai atribuindo significados e essa pessoa começa a ter o seu repertório emocional muito identificado à sua família de origem. Apesar de que todos os sentimentos são inerentes a todos os seres humanos, mas o significado e a vida é muito diferenciado, porque passa pelo convívio social e o significado que aquela alma passou a dar. E daí a gente vai vendo alguns humores que poderiam, como diria, poderiam ser trabalhados de outra forma. E assim a gente vai vendo como algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em mudar essa configuração, em fazer essa reprogramação. E daí a gente vê que em psicologia, né, algumas pessoas, ao passo que para outras demora um pouco de tempo maior, porque depende dessa configuração básica que essa pessoa tem. Não é verdade? Aí, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que vale sermos melancólicos em algum momento, todos nós sentimos, mas se isso se torna um comportamento viciado, a alteração ou a reeducação dos estados de humor serão mais difíceis ou não, a depender dessa configuração básica, né? Mas você estava indo na descrição, ou melhor, na diferenciação dos conceitos. Só para a gente avançar, se eu não me engano, foi Bartira que perguntou se ira é um sentimento ou o que você pensa? É uma pergunta bem muito bem feita, né? Digamos assim, que a ira ela é uma resposta a uma emoção, né? Então, a emoção já é uma resposta a uma interpretação que eu faço a respeito de alguma coisa que está dentro de mim ou fora de mim. Eu posso, de repente, visitar em mim alguma coisa ou me introspectar e me entristecer, né? Mas alguma coisa fora de mim pode também acontecer e me entristecer. Eu posso silenciosamente ter raiva de uma atitude que eu cometi em algum momento. Mas alguma coisa fora também pode startar, né? Nós usamos o termo de gatilho, servir de gatilho para que essa emoção raiva ela desperte, né? Ela seja acionada. A ira, digamos assim, que tem um quanto de energia maior, né? E que é uma resposta emocional. Ela traz e ela se expressa, a ira, num comportamento qualquer. Ela se transforma num comportamento, né? E a proposta, para ficar bem claro, não é para que contenhamos as nossas emoções, nem silenciemos, né? Aquilo que precisamos dizer. O silêncio, silenciar as emoções, ele produz doenças, enfermidades, né? É o que a psicossomática estuda. Então, o corpo, ele também tem a propriedade de ser uma expressão somática das nossas emoções, né? Os processos de terapia breve vão pela psicossomática, pega o sintoma,
analisa o sintoma e já sabe a causa, né, emocional daquele sintoma. Uma dor nas costas pode trazer a informação, lógico, cada caso é sempre um caso, de alguém centralizador, que toma os problemas do mundo para si mesmo, né? Que entende, que traz em si a responsabilidade de apresentar soluções para tudo que acontece. Então, assim, mas assim, essas emoções silenciadas vão produzir as enfermidades, né? Vão produzir Exatamente. sintomas, né? A E ira, muitas vezes, ela pode ser o sintoma de uma necessidade não atendida, né? Ela pode ser um sintoma de um silêncio, né? De alguma coisa que quer sair, mas que eu contenho, que eu escondo, que eu silencio, né? Cada caso é sempre um caso, mas caso foi bom você trazer isso, Robson, só porque como as meninas estão interagindo bastante aqui no chat, falando sobre a raiva, só para a gente continuar, como a gente vai falar basicamente sobre a comunicação e a gente vai vendo que não é só a comunicação que acontece na nossa mente, né, entre nós mesmos, o que é sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas reações, elas também interferem nisso. E um ponto que o Robson citou que é fundamental, a gente lance luz sobre isso, é que muitas vezes acontece um episódio externo e ele traz à tona algo que você silenciou lá atrás. Pode ser que nos últimos 2 anos a pessoa esteja conseguindo expressar de alguma forma seus desagrados, que ela esteja conseguindo, de uma forma, expressar seu descontentamento, suas impactações, como ela está sendo afetada. Mas se ela viver um período muito longínquo, onde ela silenciou muito esse esse desagrado, se em muitos momentos ela não se permitiu expressar, pode ser que um episódio, depois de 2 anos fazendo terapia, depois de muito tempo trabalhando a sua expressão intra e inter, né? Comunicação, pode ser que essa pessoa exploda no ataque de raiva. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que foi silenciado lá atrás ainda não teve voz. E aí pode ser que essa somatização não seja de um fato recente, seja de um fato anterior. Isso se a gente não mencionar o assunto reencarnação, né? A gente não falar em absolutamente nada sobre essas cicatrizes vibracionais reencarnatórias. A gente não vai tocar nesse assunto, porque comunicação acaba sendo um assunto bastante amplo, porque fala da nossa expressão no mundo. Não é apenas a nossa expressão verbal, é como nós nos posicionamos para o mundo. Então, isso que Robson traz para que a gente analise de que tudo que a gente sente, que a gente não expressa, inevitavelmente, sim, inevitavelmente provocará alguma forma de adoecimento. Ainda que seja, vai depender do grau de profundidade, o impacto que esse silêncio tenha causado nessa alma. Mas qualquer negação ou qualquer desaprovação interna dos nossos próprios sentimentos certamente trará alguma forma de adoecimento. E trabalhar essa autorização para expressar, penso que é o passo inicial, porque a gente sabe que não basta só se autorizar a expressar. Em algum momento, que é a nossa proposta da noite de hoje, a gente falar que existe uma forma da gente se expressar com afeto. Que a gente apenas, usando um termo chulo, mas de certa forma descreve a verborragia, né? Esse vômito de palavras. Não é essa a intenção. A intenção é que a gente se aproprie dos nossos sentimentos, das nossas emoções, respeite-as e convide elas a vir para o mundo fenomênico nos expressar na nossa inteireza. Que a gente possa nos abraçar carinhosamente, nos posicionando de uma forma amorosa e afetiva, ainda que expressando um desagrado. Que isso possa ser de uma forma plena, né? Que isso seja um desfile de emoção, que isso seja uma presença
com plumas e paetês e toda a honraria que nós merecemos por sermos únicos indivíduos perfeitos aos olhos de Deus e que a gente merece essa evidência no mundo. Nós merecemos esse lugar e os nossos sentimentos refletem essa nossa inteireza. Por isso que eu gostei muito do que você trouxe, Robson, sobre essa diferenciação entre raiva e ira, para que a gente possa respeitar. Se isso nos desagrada, nós vamos entender qual é o motivo do desagrado e ver de que forma nós vamos trazer isso para o mundo fenômeno. Como é que a gente vai dar vida a essa raiva? Porque se ela existe, ela merece ter seu lugar. De uma forma, obviamente, como você também bem trouxe, que a gente conviva. A gente expressa o que vai em nós sem atingir, né, os demais. É muito, muito legal, muito, muito interessante isso. Então, assim, observe que alguém passa por um conflito no ambiente profissional e descarrega em casa, né? Muito Não comum, né? descarrega, não descarrega no ambiente profissional porque entende que estaria entrando numa situação de risco e muitas vezes até se submete àquela situação, né? Conflituosa, adoecedora. E vai extravasar em casa, porque o ser humano inconscientemente entende, bom, em casa estão as pessoas que me amam, e se me amam vão compreender a minha ira, como traz a Martira, a minha raiva, ou pelo menos eu espero que compreenda. O que que acontece? Nós deixamos de apresentar uma resposta emocional adequada e oportuna e carregamos conosco, né, até chegar em um outro momento em que essa emoção ela não vai se conter e vai sair de alguma forma. Quando a gente não expressa as nossas emoções pontualmente, adequadamente, oportunamente, essa emoção ela se expressará inoportunamente, né? Com a pessoa errada, pelo motivo errado, na hora errada. Não tem jeito. É quando a gente Emoção, diz assim, fulano errou na dose, né? exatamente. A gente erra na dose porque emoção é uma energia e quando a gente silencia, ela se constringe. E na medida em que essa energia emocional, psíquica é constringida, ela ganha força e volume, né? Não tem jeito, até o momento em que o sujeito não suporta e vai sair de alguma forma. Se ele continua insistindo no silêncio, vai explodir uma enfermidade. Não tem Só jeito, para gente. esclarecer uma coisa, então, quando você diz que isso que foi contido, em algum momento reclama sua expressão no mundo, pode ser que alguém que está calmamente em casa ou no trânsito e de repente sente uma vontade enorme de gritar, de gritar, de gritar. Pode ser que essa pessoa esteja querendo simplesmente, digamos assim, entrar em catarse de alguma emoção que foi reprimida anteriormente. Pois é bem, bem colocado isso, né, Verônica? Então, assim, nós somos o resultado das nossas experiências, das nossas vivências, mas também tem outros componentes, como a personalidade, o tipo psicológico, né? Quando a gente traz aqui a pessoa que silencia por muito tempo, esse muito tempo também é singular, né? A gente pega um indivíduo que tem um tipo psicológico extrovertido, expansivo, e ele se contém, ele vai explodir mais rapidamente do que aquele que já é psicologicamente introvertido, né? Introspectivo. Esse suporta mais o silêncio por uma temporalidade mais extensa. Então, é muito singular esses comportamentos. E qualquer coisa na vida pode funcionar como um gatilho, né? Esse gatilho vai ser exatamente aquela situação que vai acionar o afeto.
E como nós somos seres de uma complexidade, de altíssima complexidade, esse afeto vai se associar a algum conteúdo reprimido, né? E que vai, quando a gente encontra um conteúdo reprimido, não tem jeito, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, porque é um emaranhado. A gente, para fins didáticos, a gente tenta separar, mas não é bem assim, né? Então, aquela situação, ela é captada pelos nossos mecanismos sensórios, né? Pela visão, pela audição, pela sensação, que é o tato, né? Pela percepção. Então, a gente capta aquilo que acontece, o cérebro recebe a partir do tálamo e ele avalia e distribui, né, para as outras estruturas e vai interpretar aquilo. Essa interpretação, ela está associada ao meu tipo de personalidade, né, à minha tipologia psíquica, entende? A gente pode só abrir um parênteses para as pessoas compreenderem esse diferencial, porque para muitas pessoas, uma pessoa introvertida é alguém que é discreta, é alguém que é retraída, mas na nossa área, nós vamos entender que uma pessoa introvertida é uma pessoa que ela se orienta basicamente por suas próprias ideias, por suas próprias sensações, por sua própria interpretação de mundo. Então, tem um pouco de diferenciação entre o que a comunidade, de uma forma geral, acredita ser introspecção, que aí a gente vai lembrar disso, né? Que introspecção é alguém que se orienta basicamente por seu mundo interno. E a extroversão seria aquela orientação, a pessoa, ela usa muitos referenciais no externo. Não, o que é diferente, porque para muitas pessoas, alguém extrovertido é alguém falante, é alguém que tem muita expansão nos gestos, e a pessoa introspectiva seria alguém calado. Aqui na nossa ação, e o que as pessoas, como é que as pessoas se orientam para atribuir o significado a tudo que vive, aí é diferente. Só relembrando, introspecção é uma pessoa orientada para seu mundo interno, e a extroversão é para alguém que se orienta pelas reações do mundo externo. Acho que eu não confundi nenhum dos dois, não, né? Só para a Não, gente perfeito. unificar a audiência. Perfeito, perfeito. Eu não conseguiria me expressar tão bem como você colocou e de uma forma tão clara, né? É exatamente o destino da energia psíquica, né? O introvertido, ele usa a energia psíquica prevalentemente para o seu interior, para o si mesmo. Não tem nada a ver com egoísmo, nem com individualismo, nem com nenhum altruísmo, né? Perfeito, perfeito. E aí, né, e para o extrovertido, a energia psíquica é destinada para fora, prevalentemente. Nós somos assim, né? Nós não somos Isso, só extrovertidos, nem só introvertidos, né? Em exato. determinados momentos, né, a gente Somos tão transita diversos, não é? entre um. A beleza da vida Eu está sou em. apaixonada por esse assunto. Com certeza. A beleza da Muito vida, do maravilhoso. viver do ser humano, está exatamente, né? Nessa imprevisibilidade. Nós somos pessoas, Verdade. somos seres imprevisíveis, né? Porque somos singulares. Então, assim, nós transitamos entre a introspecção e a extroversão tranquilamente. Agora, uma característica prevalece, né? É mais frequente sobre a outra. Teríamos aqui uma coisa interessante, que seria falar dos elementos da comunicação, mas para que a gente possa dissecar também, né, o conceito de comunicação, mas eu queria fazer um Perfeito, comentário perfeito. sobre o que Juliana ela falou aqui. Angústia, ansiedade são emoções e podem influenciar diretamente o nosso sistema imunológico, por exemplo. Angústia e ansiedade não são emoções, né? Angústia é a dor da alma. Angústia é um termo que falaríamos, né, por várias horas a respeito Nossa, dele, né? verdade. Resulta do estado de humor, tem a influência do tipo de personalidade,
do sentido da vida que o sujeito tenha, né? Do conceito de viver, de qualidade de vida. Então, assim, a angústia é uma dor que expressa, que traz muita riqueza psíquica, né? E tem uma singularidade, uma especificidade. A ansiedade, ela é uma resposta emocional, ela é um comportamento adotado como resposta da interpretação de uma determinada situação. Se eu entendo que é ameaçadora, eu entro num estado neurohormonal, num estado fisiológico de alerta. Os meus músculos se enrijecem porque o cérebro autoriza o fluxo, a produção e o fluxo da adrenalina, da norepinefrina, né? Então, assim, e nos coloca em estado de alerta. A ansiedade, de uma forma bem simplificada, ela está associada à sensação de não ter controle, né? É por isso que os ansiosos estão no futuro, fora do aqui e agora, né? E eles respondem de forma ansiosa, porque sobre o futuro nenhum de nós tem controle, né? Então é sempre uma É incerteza. uma expectativa exagerada, né? Exatamente, entende? Então, assim, angústia e ansiedade não são emoções. Agora, eu costumo dizer, se tiver com o sistema imune baixo, o melhor lugar de trabalhar esse sistema imune é o primeiro sistema do organismo humano a ser afetado pelas emoções, é o sistema imune. E o melhor lugar para se trabalhar é num set terapêutico, né? Ou então numa introspecção, numa pausa, numa interrupção, num silêncio, num diálogo consigo mesmo, né? Numa busca de si mesmo. Se não conseguir solitariamente, pede ajuda. Mas por isso a psicossomática, né? Por isso que as nossas emoções vão somatizar no corpo de alguma forma com qualquer uma das enfermidades, porque o sistema imune, ele é o primeiro a ser afetado quando as nossas emoções se desregulam. E a Tati diz assim, o autoconhecimento nos proporciona um equilíbrio em relação às emoções. Vale muito buscar saber um pouco mais sobre inteligência emocional, né? Inteligência emocional significa estar entre escolhas. E escolher coerentemente. Não é certo nem errado. Não é moralmente correto ou moralmente errado, né? Nós precisamos nos respeitar, né? Mas estarmos diante de alternativas e ter que fazer escolha. E a nossa emoção, as nossas emoções, elas vão influenciar esse processo de escolha. E a inteligência emocional nos ajuda a administrarmos, seria esse, né? Administrarmos as nossas emoções para que possamos fazer escolhas adequadas. Não certas nem erradas, mas E vamos adequadas ao contexto. Oi. É importante. Eu gosto muito dessa sua forma de falar, Robson, o seguinte, de que não existe o certo e errado, porque a depender do contexto e do objetivo daquele que comunica, a gente vai ver que as respostas podem ser completamente díspares dentro do contexto. Então, assim, o importante da gente entender esse adequado ao objetivo daquele que comunica. Se você tem o objetivo de finalizar, de impor limites, certamente você vai precisar agir de uma forma mais assertiva, mais firme. Se o seu objetivo for um objetivo apaziguador, aproximador, então a gente certamente usará uma resposta mais afetuosa, mais consensualista. Então, é perfeito que a gente compreenda que a autorização, a validação de todos os nossos sentimentos, emoções e afetos, que a gente precisa validar tudo isso, legitimá-los. E a partir daí,
desenvolver a inteligência emocional que você traz no sentido de não julgá-las e entendê-las, para a partir daí fazer escolhas mais adequadas àquilo que você deseja especificamente naquele momento de vida. Porque há 10 anos atrás tomaríamos decisões diferentes naquele contexto. Daqui a 10 anos pode ser que nós tomemos decisões diferentes também nesse mesmo contexto. Mas neste momento, qual é a nossa... neste momento, né? E aí a gente, passado nem futuro, a gente quer presente, a gente quer presença. Então, neste momento, agora, o que é melhor para mim agora? O que me aproxima dos meus objetivos agora? O que é que eu estou sentindo verdadeiramente agora? Porque o que eu estou sentindo verdadeiramente agora pode ser bem diferente daquilo que eu desejaria estar sentindo. A gente não vai dizer eu gostaria e vou fazer daquela forma porque é o mais apropriado. Primeiro, a gente vai precisar validar o que está sentindo agora. Depois a gente decide para que lado vai. Mas a gente não pode pular esse reconhecimento do que a gente está sentindo, sob pena de mais na frente uma outra decisão que talvez tenha um impacto maior, uma importância maior para o nosso futuro, acabe sendo prejudicada por esse afeto reprimido. Como disse Robson, se essa força psíquica, se essa punção psíquica ficar retida, lá na frente ela vai reclamar a consciência, ela vai reclamar a presença aqui no mundo fenomênico. E aí pode ser que custe muito caro. Então, nada vale a pena reprimir o que a gente pensa. Vamos acolher. Não significa que a gente também vai viver como uma criança, simplesmente reagindo a tudo que acontece. Significa que a gente respeita e valida. E quero só reforçar, Robson, uma fala sua que eu acho perfeita, que é sempre buscar uma ajuda profissional. Porque os amigos, eles já estão viciados com os nossos comportamentos. Eles têm um olhar muito empático e muito acolhedor sobre as nossas imperfeições. E isso nos mantém na nossa zona de conforto. Então, eu achei fantástico você sugerir que diante de uma emoção que lhe cause um afeto maior, vamos procurar ajuda. Se a gente não consegue desabafar esse assunto com um profissional, porque ainda não sabe da competência dele, ou ainda não sabe do sigilo que esse profissional traz, procurar um amigo onde a gente possa expor e, a partir daí, sim, decidir. Vai ser uma terapia breve, né? Vai fazer Theta Healing, vai fazer barra de Access? Não, vou fazer terapia mesmo. Eu quero saber, eu quero debulhar esse angu. Então, vamos lá. Enfrenta uma psicoterapia mais profunda para poder se apropriar de si mesmo, para a gente poder viver plenamente a nossa identidade. Nós temos esse direito. Mas, guardada a nossa abertura aí do que seria essa busca pela ajuda profissional, eu te devolvo a palavra para que a gente... Tô adorando. Tô meio que tietando aqui você. Está sendo bem, bem legal mesmo. E, assim, inspirado pelo Dois Dedos de Prosa, né, que dá um tom poético, né, a essa questão humana tão sensível e tão rica. Eu acho que a gente precisa aprender a viver poeticamente, e Dois Dedos de Prosa foi uma ideia muito feliz sua, que nos inspira também e dá leveza na nossa fala. Eu queria comentar o que a Nádia traz, porque ela puxa uma coisa assim, muito ramificada, vamos dizer assim, que é a responsabilidade pelas nossas escolhas. Nós somos né? Precisamos desenvolver a autoconsciência, a autorresponsabilidade, a autocompreensão, o autodesenvolvimento, o autoperdão, né? Então, é um processo. Nós somos incompletos, precisamos do outro, por isso precisamos da socialização,
Se isolados, a gente morre, é fatal realmente. Mas nós precisamos entender que não tem paradoxo entre a minha dependência da socialização, a minha incompletude, com a minha autonomia, né? Nós somos seres verdadeiramente autônomos, né? Responsáveis pelo nosso cuidado. O cuidado, ele é nosso, cuidar de nós. E muitas vezes nós projetamos essa responsabilidade no outro e damos origem a um desentendimento, a um conflito, a um impasse no processo de comunicação, né? Então, a Nádia, ela, de uma forma muito legal, ela traz Ela é essa ótima. ideia, né? De olharmos para nós mesmos. Não é uma apologia ao egoísmo, mas ao autoconhecimento e à autossuficiência, né? Para que possamos exercer, e temos que exercer, a autonomia, né? Mas eu queria lembrar que a comunicação tem diversos elementos, né? A linguagem, ela é um termo de alta complexidade, porquanto ela traz alguns elementos, né, intrínsecos a ela. A linguagem, ela não se resume à fala, à palavra, né? Tem o componente não verbal, o não dito, Nossa, né? Que está presente nas relações e que influencia a escolha, né? Do outro, influencia a resposta do outro, né? A linguagem, a forma com a qual eu falo, o tom de voz, né? Com quem eu levo aquilo que eu desejo, ou que eu pontuo algo que veio, né? No contexto. O próprio contexto precisa ser considerado, né? O outro precisa ser considerado como alguém singular, que tem os seus valores, os seus princípios, que tem uma determinada visão de mundo diferente da minha, né? O conceito que eu tenho de diferença, né, vai estabelecer a forma com a qual eu me relaciono com o outro. Se eu vejo o outro como um diferente, mas trago uma, digamos assim, estabeleço uma relação de valoração, a comunicação ela é afetada, né? É preciso que entendamos que o outro é diferente, mas que ele é único e que também é humano, tem uma alma ali dentro, né? Tem uma história ali dentro, né? E que dessa diferença que ele é, ótimo, porque é exatamente essas diferenças que nos completam, que nos constroem, que nos aperfeiçoam, que nos estruturam, né? E é exatamente a propriedade da socialização, essa troca. O que eu tenho para o outro que não tem, e o que o outro não tem, o que o outro tem e que eu não tenho, e a gente vai trocando e a gente vai crescendo, né? Tem o significante, tem o significado. Quer comentar, Verônica? Na verdade, eu estava aqui pensando, a gente, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre comunicação, que a maioria das pessoas, elas lembram muito dessa nossa relação com o mundo externo. E a gente precisa sempre lembrar que em tudo na nossa vida, a gente vai ter sempre o nosso mundo interno sendo construído e reprogramado, e a partir daí a gente ter a nossa relação externa. E a partir daí a nossa construção do mundo interno. Então, assim, eu gosto muito da imagem do Taurus. Quem quiser procurar em geometria sagrada, a gente vê que tudo tem essa permuta cíclica entre o mundo interno e o mundo externo. Digamos assim, se a gente tem como referência o nosso mundo interno, a gente, a partir do momento que a gente expressa, a gente impacta o mundo externo, e a partir desse nosso posicionamento com o mundo externo nos devolve isso em significância, e assim nós vamos tendo a oportunidade também de ressignificar o nosso mundo interno e fazer aquilo que a gente pode atualizar o nosso sistema representacional. Porque se a gente para e pensa, a partir do momento que a gente nasce, vamos ignorar o fato de que nós já nascemos espíritos completos, né? Vamos abstrair essa fase anterior do nascimento. A partir do momento que a gente nasce, que a gente é concebido,
A partir da concepção, a gente já tem uma conformação entre o casal que nos gera. E eu gosto muito de umas explicações que a constelação familiar traz sobre todo esse ambiente externo que nos espera. Esse ninho energético que as nossas 4 gerações, né, com seu sistema de crenças, com seus hábitos, com seus valores, como é que eles nos recepcionam no mundo. Então, a partir da nossa concepção, nós já começamos a ganhar uma expressão no mundo. E aí, com o nosso nascimento, a gente vai começar a interagir inicialmente com a nossa família nuclear. E aí a gente já tem uma primeira conformação. A partir de como essa comunicação for se dando e como nós formos criando o nosso repertório emocional, quando nós começarmos a conviver com o mundo um pouco mais externo, como os vizinhos, a parentalha, aí a gente já vai tendo novo repertório, novas significâncias, e aí já vamos nós atualizando todos esses nossos significantes e significados. Vamos ampliando o nosso mundinho e recebendo estímulos. Então, é tudo concomitante. Vai acontecendo ao mesmo tempo. E Bart lá atrás fez um comentário quando ela diz assim, mas como é que a gente vai ficar atenta para gerenciar essas emoções se a gente nem se conhece? Essa é a magia da vida, Bart. A partir do momento que a gente se compreende imperfeito, que a gente pensa que nós somos aquela pedra de mármore de Michelangelo, né? Que vai nascer no nosso Davi. A partir dessa pedra de mármore que nós somos, em cada interação com o mundo, nós vamos nos revelando e vamos cultivando esses sentimentos, abraçando eles, acolhendo esses nossos aspectos sombrios e integrando. Não vai parar tão cedo, porque até a angelitude, só Deus é quem sabe, mas vamos usando toda essa nossa positividade. Mas Nath já falou uma coisa, Robson reforçou, a gente vai fazer as nossas escolhas. Algumas pessoas vão escolher agir de uma forma egoística ou orgulhosa e recriminar suas emoções, reprimi-las. E isso vai custar caro. E outras pessoas podem escolher usar a sua inteligência emocional para ir lapidando essa sua pedra bruta ao longo da convivência, se permitindo atualizar essa forma de interação com o mundo. E aí a gente vem para o que Robson nos propõe, que é a partir dessa interação com o mundo externo, a gente vir amadurecendo o nosso sistema representacional, quando ele falou perfeitamente sobre os elementos da comunicação. E a cada momento que nós formos atualizando tudo isso, a nossa forma de nos comunicar com o mundo externo vai se tornando de um impacto mais. Nossas questões estão apaziguadas. Se dentro de nós houver esse apaziguamento entre o que desejamos ser e o que nos percebemos ser, a gente vai conseguir interagir com o mundo externo com muito mais leveza. Mas se a gente for muito julgador com o nosso mundo interno, não só adoeceremos, mas também teremos convivências tóxicas. Por quê? Porque se a gente não está aceitando as nossas imperfeições, se a gente não está conseguindo ser amoroso, se a gente não está conseguindo ser, né, carinhoso, se a gente não está tendo aquele comportamento de avô quando a nossa sombra se revela, a gente vai agir dessa mesma forma com o mundo externo. E assim vamos ter a resposta que nem sempre nos agradará, porque o mundo externo reagirá a essa nossa expressão, né? Eu gostei muito dessa sua abertura, mas te devolvo a palavra, porque esse tema eu sou É apaixonada. realmente fantástico, né? A natureza humana é um objeto assim fascinante, né? E que é realmente fascinante. Eu não teria outro termo para isso. O que fica aqui, eu acho, é que as nossas emoções elas não podem ser silenciadas, elas precisam ser expressadas de uma forma adequada, no momento oportuno, né? Pontualmente oportuno,
para que a gente possa ter qualidade de vida. E a Verônica traz um ponto que é determinante. A forma com a qual eu me relaciono comigo mesmo, a forma com a qual eu dialogo comigo mesmo, o nível de respeito que tenho por mim e pela minha essência, pelo estado evolutivo em que me encontro, vai ser exatamente a forma com a qual eu vou me relacionar com o outro, né? Como eu me comunico comigo mesmo, é exatamente a forma que a gente vai se comunicar no coletivo. E autoconhecimento não é algo que a gente possa colocar na lista de tarefas para completar até sexta-feira, né? Autoconhecimento é um processo lento e gradual Verdade. que é para todos sempre, né? Inclusive numa perspectiva metafísica para mais além até, né? Eu acredito que o Instagram nos derruba, né? Tá tão gostoso estar aqui conversando, mas a gente luta contra o tempo, né? É, oi, eu não consigo ouvir por alguma razão. Eu não estou ouvindo. Não consigo ouvir. Mas por uma leitura labial dá para perceber alguma coisa. Oi. Travou por um momento e a voz se perdeu. Eu não consigo ouvir. De qualquer forma, eu acho que eu espero que tenha valido a pena para todos os que estiveram aqui conosco. Eterna gratidão a Verônica por nos convidar para esse momento. Adoro a natureza humana, sou observador, antes de tudo, da natureza humana. Acredito que somos seres atualizáveis, não lido com a ideia de corrigir-nos nos nossos erros, mas tão somente nos tornarmos pessoas melhores, nos atualizando, né? É assim que eu penso. Eu não consigo ouvir, Verônica, não sei se estou sendo ouvido também, né? Mas eu acho que para mim valeu demais e sou eternamente grato por esse convite, por essa oportunidade de estar falando sobre o ser humano, sobre o humano, né? Aqui com vocês. Espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, tá? Vamos entrar de novo. Se você quiser, pode abrir novamente.